Os debates e entrevistas entre os presidenciáveis só têm demonstrado o seguinte: Jair Bolsonaro é muito mal assessorado, precisava de um assessor de comunicação, de um marqueteiro, precisava aprender a conversar melhor com a imprensa, precisava aprender a se manifestar de maneira a não permitir a edição dos textos e contextos das frases, muitas vezes bombásticas, que ele emite fora do tom. Isso tudo pode ser educado, pode ser capacitado, pode ser adestrado por profissionais do setor. Ele é muito mal assessorado, essa que é a verdade, né? E Lula não consegue explicar o inexplicável. O Lula não consegue explicar o cadáver dentro do armário, ele não consegue explicar o batom na cueca e ele não consegue explicar a corrupção nos governos do PT, que foi assustadora, horrenda. Eu tô a cavalo para falar sobre isso, porque eu nunca odiei, nunca detestei partido político algum, muito menos o PT, né? O PT, aliás, é o único partido do país que possui uma linhagem, um DNA ideológico. Todos os outros partidos são agremiações de ocasião. E eu também acho que o PT, nessa questão de corrupção, também não demonizo, o PT é mais do mesmo. É um partido que tem tantos corruptos quanto outros partidos. Tanta gente boa quanto má, como outros partidos. O problema do PT é que o PT, durante todas as suas campanhas, com o seu Lula à frente, agitava a bandeira do somos diferentes, somos anticorrupção, vamos limpar a política brasileira. E quando eles tomam posse no poder, quando eles controlam o executivo e o legislativo, porque foram dominantes no Congresso Nacional por várias legislaturas, quando no poder o PT protagoniza dois dos maiores escândalos de corrupção política da história da República, o Mensalão e o Petrolão. Quer dizer, não somente não são diferentes dos outros partidos e políticos que eles criticaram pela corrupção, como se esmeraram em ser mais ainda, enfiar mais ainda a mão na merda, para lembrar do ator Paulo Betti, do que seus antigos adversários e opositores. Lula não explica o inexplicável. Lula não consegue explicar o inexplicável. Isso vai pesar nele. Aí ele começa a citar números, né? Começa a citar números. Isso vai pesar contra a campanha dele e contra a vida dele para o resto de seus dias. Eu vou repetir aqui. Não tem ideologia partidária alguma nisso. Um candidato que não pode sair à rua sob pena de ser apedrejado, sob pena de ser execrado, tomar ovada, tomate podre, não pode ser presidente da República. E se o for, seria com a taxa de rejeição inicial tão alta que inviabilizaria o seu comando, a sua governança, inviabilizaria o seu governo, né? Então, assim, vê-lo com toda a sua retórica é sentir pena de nós brasileiros de termos que escolher entre Lula e o presidente Bolsonaro, que não é má pessoa. Eu conheço Bolsonaro, gente boa, né? Ele próprio admite, não é estadista, não é o melhor, mas é o que nós temos. É o cara, ele fala isso, ele, presidente Bolsonaro, fala isso. Não sou o melhor, mas sou o que nós temos. Se não for ele, vamos voltar para o Brasil do PT, do Mensalão, do Petrolão, porque o Ciro Gomes não chega a 2 dígitos. Simone Tebet veio para falar de graça na TV. Roberto Jefferson, para falar de graça na TV. Outros, e sim, a eleição está polarizada. Vai dar PT ou vai dar Jair Bolsonaro? E esse é o drama brasileiro. Nós não temos uma terceira via forte, né? Drama ou vantagem, sei lá. Também a gente se decepciona tanto com política. Da mesma maneira, estão discutindo a mistura de política com religião, né? Sempre houve política com religião. E eu tenho profunda admiração pela igreja protestante da reforma do Martinho Lutero.
pela igreja protestante. Para mim, ela foi um progresso no cristianismo, na fé cristã. Ela é vários passos à frente da igreja católica. Só que não podemos confundir, e é inconfundível, na verdade, a igreja protestante das pentecostais e neopentecostais que há pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Aquelas igrejas totalmente fora da doutrina luterana, que inovaram para pior em muitos casos, que regrediram. São igrejas retóricas. São igrejas retóricas e retrógradas, que vivem do convencimento do seu pastoreio sobre os seus fiéis e que retrocedem no tempo, criando uma série de conceitos e preconceitos fora de moda, démodé, em pleno século XXI. Né? Se o luteranismo, se o protestantismo deu 2 passos para frente, as igrejas pentecostais deram 2 passos para trás, em termos de cristianismo religioso progressista. Ok? Bem, mas são as igrejas evangélicas, é aí que eu queria chegar, são as igrejas evangélicas que nós temos. Se a gente não caminhar ao lado delas, vai nos sobrar o quê? Andar com a patota que quer a legalização do aborto, andar com a patota que quer a legalização da maconha. É nesse ponto que eu digo e percebo que você tem que lidar com o que você tem. Estamos no Brasil em um panorama que você, se é conservador, você tem que optar por Jair Bolsonaro e pelos evangélicos, e pelos militares, e pela bancada da bala, e pelos ruralistas, etc. Se você não é conservador, se você é de esquerda, se você se diz progressista, você tem que optar pela hegemonia cultural, por partidos de orientação nitidamente socialista, um socialismo que já deu errado no mundo todo, né? Um pessoal que produz desinformação, que produz fake news, que calunia, que lacra e que assassina reputações, hoje mais do que sempre, na rede mundial de computadores. Ou seja, a situação ficou binária, 0-1, 0-1, 0-1. Não era para ser binária. Você tem bons e maus nomes na direita, bons e maus nomes na esquerda, bons e maus nomes ao centro, mas infelizmente ficou binária. E nós temos que nos preocupar com isso, porque todo radicalismo ele tende ao excesso, ao exagero e ao problema. E esse problema, às vezes, descamba para a violência. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.